E começando a revisão do capítulo 15 de Boruto TBV, o capítulo tem início com um pequeno flashback mostrando o trecho final da luta de Gaara vs Matsuri, que curiosamente acontece em um esconderijo do Orochimaru, mas que ainda não fica muito claro se é o mesmo do Kashin Koji ou não. E que assim como Sasuke vs Kodo, aconteceu quase que completamente em off. Mas enfim, o Gaara, aparentemente ferido, tenta se sacrificar para proteger o novo time de Suna que também o estava acompanhando, os tirando dali envolvidos em casulos de areia enquanto fica para trás ordenando que eles vivam. Mas a Matsuri, por sua vez, deixa claro que estava ali apenas seguindo os rastros de Boruto e seu colaborador. Ela não tinha qualquer interesse neles, até mesmo avisando ao Gaara que ele morreria se não tratasse da sua ferida e iria ignorar as crianças se ele não resistisse. Mas o Gaara continuou firme em sua decisão de não ignorar a Matsuri. Até que de repente, quando o Gaara está cercado por Tsumeakas, o Shinki consegue se soltar e prende o Gaara num selamento de areia de ferro, salvando. Porém, ao mesmo tempo, acaba sendo mordido por um Tsumeaki e transformado em árvore, mas antes pede para que Yodo e Arai avisem o que aconteceu ao Kankuro. Logo após, a Matsuri observa que, apesar de ter se transformado em árvore, o jutsu de selamento do Shinki continua ativo enquanto ele estiver vivo, até mesmo elogiando o Shinki por sua coragem e comentando que seria interessante se ele se tornasse um deles. Prosseguindo, o foco muda para o presente, com o Kankuro terminando de explicar o que aconteceu ao Shikamaru, também destacando que graças ao jutsu de selamento o Gaara continua vivo mesmo que à beira da morte. Só que havia um problema, só o Shinki consegue liberar o selo, portanto, ele precisaria libertar o Shinki primeiro para então salvar o Gaara. Nisso, Shikamaru pergunta se eles detectaram a assinatura de chakra do Shinki após o incidente, mas aparentemente nada foi detectado. Bom, no geral, como a condição de árvore ainda estava sendo investigada, o Shikamaru não tinha muita informação útil para dar por enquanto. Além disso, o Kankuro pede para que ele não conte nada a Temari para não preocupá-la. Terminada a conversa, Sarada questiona o Shikamaru se eles, nesse caso as Shinjus, conseguiram mais aliados. Mas o Shikamaru não pode negar essa possibilidade e pede para que Sarada e Sumire se relatem a ele imediatamente caso Boruto entre em contato, pois no momento eles precisavam de informações. Enquanto isso, um dos sapos do Koji escuta toda a conversa. Prosseguindo, voltando ao esconderijo das Shinjus, o recém-nascido Ryu parece ter gostado do nome que foi lhe dado e até considera que o Jura lhe entendeu muito bem, o chamando de Jura Senpai, causando uma certa estranheza na Matsuri. Até que de repente ele sente algo e usa areia de ferro, quase como se fosse parte de seu traje, puxando o Kodo que estava observando tudo discretamente para fora do cubo. Porém, o Jura não se importa com o Kodo e permite que o Ryu o deixe ir, assumindo que eles têm uma certa dívida de gratidão com ele. Mas o Kodo confronta o Jura perguntando qual é a deles, o que eles pretendem fazer ou mesmo se eles têm alguma intenção de devorar os Otsutskis. Mas o Jura apenas responde que deu uma pausa na questão dos Otsutskis, pois no momento havia outras prioridades a serem resolvidas e até tenta usar o Kodo para os seus objetivos, permitindo que ele mate o Boruto se quiser, pois o Kawaki já seria o suficiente. O Kodo, por sua vez, não encara isso muito bem, considerando que o Jura não está em posição de decidir isso por conta própria, até menosprezando as Shinjus, dizendo que monstros como eles deveriam se concentrar em devorar os Otsutskis. Além disso, ele também destaca que ele é quem vai devorar o fruto de chakra, se tornando o novo Otsutsuki, herdando a vontade do Ishiki. E nisso, o Jura comenta sobre a natureza do fruto de chakra como um aglomerado de energia e informação genética e se pergunta o que aconteceria se eles, as Shinjus, devorassem o fruto. Um comentário que imediatamente faz com que o Kodo assuma que o Jura tem intenção de se opor a ele. Nisso, o Kodo tenta atacar o Jura teleportando a sua mão através das roupas do Jura, que basicamente são feitas de marcas de garra. Mas o Jura apenas decepa a mão do Kodo com um tiro de Bijudama semelhante ao que ele fez com a Himawari, numa cena que até mostra um gore meio explícito para os padrões de Boruto. Em seguida, ainda debochando do Kodo, o Jura agradece por ele ter dado a liberdade para que eles pensem e aproveitem dias estimulantes como aquele, que até faltava um estímulo em sua vida. Portanto, em gratidão e respeito a ele, lhe daria a tarefa de achar e matar o Boruto e seu colaborador em troca do fruto de chakra. Prosseguindo, Kodo fecha o seu ferimento com algumas marcas de garra enquanto se sente impotente e humilhado diante dessa situação. Até mesmo o Mamute tira uma com a cara dele, se perguntando por que se sente tão aliviado ao vê-lo desamparado, não lhe deixando muita escolha além de aceitar a proposta do Jura. Agora eles tinham um acordo, porém ele também ameaça o Jura dizendo que irá exigir o fruto de chakra a qualquer custo. E antes de partir, vendo mais uma vez o deboche do Jura, avisa que aquele que estará rindo por último será ele. Após a saída do Kodo, o Ryu o considera desagradável e pergunta ao Jura se pode matá-lo da próxima vez que vê-lo. Mas por sua vez o Jura não liga, deixando o Ryu decidir isso por conta própria, já mostrando que ele não tem nenhum interesse em manter o seu acordo com o Kodo. Mas esse é um assunto para as considerações finais. Bom, enfim, sendo assim eles se concentram em algo mais importante, que é a escolha do alvo do Ryu, que para surpresa de 0 pessoas é o Gaara, inclusive indicando que ele pode tirá-lo do selamento do Shinki.
E chegando ao final do capítulo, aparentemente o Boruto ainda não saiu da vila, ele está no monumento dos Kages apreciando a paisagem, até que de repente o Kawaki aparece deixando o Boruto surpreso por ele não tê-lo atacado logo de cara. Dessa vez o Kawaki foi ver o Boruto sozinho, querendo saber qual é a dele e por que ele não contou a verdade. Sendo assim, o Boruto abre o jogo. Em resumo, ele quer evitar um caos generalizado na vila, pois não importa qual seja a verdade, isso criaria divisão entre as pessoas que acreditam nele e as que não. Em seguida, o Kawaki pergunta o que aconteceu com o Momoshiki e também observa que ele não consegue controlar o seu karma. Sendo assim, o Boruto esclarece que da última vez que ele tentou usar o karma foi há 2 anos quando lutou contra o Kodo, mas dessa vez sentiu que estava sendo dominado pelo Momoshiki e nunca mais usou desde então. E acredita que a ativação do karma pode ser um gatilho para que o Momoshiki apareça novamente. Mas logo Boruto muda de assunto para as Shinjus, sendo bem direto dizendo que precisava da força do Kawaki, pois além das Shinjus serem difíceis de lidar por si só, não havia nada que ele pudesse fazer sozinho contra o Jura. E além de destacar que a derrota das Shinjus era a prioridade, ele também assume que depois que elas desaparecerem, se ele perder o controle, o Kawaki poderia matá-lo sem hesitação. Mas o ponto em que o Boruto queria chegar é que o Kawaki precisava ficar mais forte o mais rápido possível, só que não havia tempo para um treinamento adequado. Portanto, o Boruto propõe algo que o Kawaki descobriria por conta própria eventualmente: confrontar o Amado que estava limitando as suas capacidades, algo que nem o Kawaki sabia. Em resumo, o Amado tinha os seus motivos para precisar do karma, por isso ele estava controlando as habilidades do Kawaki, diminuindo o seu poder de ataque e ajustando a capacidade de defesa e regeneração além do limite para que ele não morresse, antecipando um ataque do Kodo. Ao mesmo tempo, o Amado observa toda a conversa através dos olhos do Kawaki, revelando que ele esteve observando o Kawaki esse tempo todo e provavelmente já sabe sobre a onipotência há muito mais tempo do que imaginávamos. Aparentemente, ele não sabe de onde o Boruto tirou toda essa informação, até que lembra do sapo que o Kawaki achou e cogita a possibilidade do Koji estar vivo, se perguntando do que ele seria capaz agora. E por último, antes do Boruto partir, o Kawaki esclarece que não mudou seu pensamento, considerando os Otsutskis a raiz de todo o mal e que devem ser eliminados, não sobrando nenhum rastro deles, o que incluía o Boruto e ele mesmo. Portanto, eles teriam que lidar com as Shinjus que estão atrapalhando. Sendo assim, o Kawaki considera unir forças com o Boruto mais uma vez, e o capítulo termina com eles firmando uma trégua, mesmo que temporária. Agora, indo para as considerações finais, esse foi um capítulo de transição seguindo a mesma linha do anterior, só que dessa vez bem melhor, com informações úteis e desenvolvimentos bem interessantes. Alguns que até podem dar algumas pistas sobre o que esperar de certos personagens e de quem pode ser o boss final. Diria que se tem um capítulo que corrobora com a ideia de que o mangá será curto, tendo, sei lá, uns 8 volumes daqui pra frente e que pode estar entrando em seus últimos arcos, foi esse. Houve vários detalhes e trechos desse capítulo que parecem preparar o terreno para o encerramento da história. Bom, indo por partes, confesso a vocês que esse flashback da luta de Gaara versus Matsuri me pegou de surpresa. Eu não esperava ver parte dessa luta, ainda mais no lugar onde eles estavam, num esconderijo do Orochimaru que pode muito bem ser o mesmo esconderijo onde o Kashinkodi está. E aqui eu vou fazer uma pequena crítica. Eu posso estar sendo meio chato e criterioso, mas eu não consigo ver muito sentido em alguém do status do Kazekage estar nesse esconderijo lutando ao lado do novo time de Suna. O que levou eles a esse lugar? Eles estavam procurando o esconderijo do Boruto, encontraram e acabaram esbarrando com a Matsuri por coincidência? Isso é uma missão que exige o envolvimento direto do Kazekage? Ou a Matsuri invadiu Suna, pegou informações sobre onde poderia estar esse esconderijo, o Gaara seguiu e o time de Suna seguiu o Gaara de teimosos, levando a essa situação? E como exatamente a ação do Shinki de selar o Gaara com um selo que só pode ser retirado por ele mesmo ajuda a salvar o Gaara? Porque a menos que o Gaara fique em uma espécie de êxtase perpétuo, ele ainda corre risco do mesmo jeito por conta do ferimento. E por acaso ele sabia que continuaria vivo mesmo depois de ser transformado em árvore? Claro, podemos assumir que foi apenas um movimento desesperado do Shinki. Temos dicas sobre o quanto o Shinki pode ser imprudente ao se preocupar com seu pai no arco do Urashiki. Quando o Gaara pediu para que ele não fosse até lá, ele acabou indo. Ele pode ter se agarrado à ínfima possibilidade de salvar o Gaara mesmo indo contra os desejos dele, talvez até fazendo um paralelo com o Kawaki até certa medida. O amor que ele tem por seu pai nublou completamente o seu julgamento. Mas é uma maneira meio complicada de salvar alguém. Poderiam simplesmente fazer o Shinki pular na frente do Tsumeaka que iria morder o Gaara e deixar o Gaara inconsciente em vez de adotar uma solução que só complica tudo. Enfim, acho que faltou mais contexto nessa situação e no envolvimento direto do Gaara. Espero que o anime preencha as lacunas que foram deixadas aqui. Mas em geral, isso não muda muito o que eu comentei no capítulo passado, já que não passa de apenas um trecho da luta e não a luta na íntegra. Quem esperou por um flashback super detalhado dessa luta quebrou a cara.
Mas vendo pelo lado positivo, é sempre legal ver o Gaara agindo como um verdadeiro Kage, se sacrificando pela próxima geração, sempre nos lembrando do quanto ele evoluiu desde o Naruto clássico. Podemos ver os designs pós-time skip do novo time de Suna, que pessoalmente achei ok. Não diria que são os melhores da nova geração, mas pelo menos já estão melhores do que os do time 10. O design do Araya, apesar de ser meio estranho com essa touca cobrindo os olhos, foi o design com mais personalidade entre eles. Já os designs de Odo e Shin parecem só variações de seus designs da parte 1, nada super criativo ou diferente, infelizmente. E também, além disso, podemos ter uma certa ideia do que a Matsuri é capaz, já que ela é capaz de lidar com Gaara, provavelmente um dos Kages mais poderosos da atualidade. Eu sei que muitos estão reclamando sobre o Gaara estar sendo derrotado assim pela Matsuri. Ai meu Deus, o Gaara foi humilhado, foi nerfado e blá 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 blá. Mas primeiro, a gente não sabe como aconteceu a luta na íntegra. O Gaara estava num local fechado e não no meio do deserto, onde o terreno lhe daria uma vantagem absurda. Muitos feitos do Gaara durante a guerra ou na luta contra o Deidara só foram possíveis graças ao terreno que favorecia as habilidades dele. E ainda tendo que proteger 3 moleques que podem ter feito muita cagada no meio dessa luta. Ele pode ter sido ferido na tentativa de proteger alguém. E eu vou falar uma coisa aqui, eu não acho esse absurdo todo a Matsuri conseguindo deixar o Gaara nesse estado. A gente fica tirando Junins como Moeg e Konohamaru pra merda por eles serem personagens mais secundários, e no caso do Konohamaru um personagem mais focado em alívio cômico, mas dentro da lore, dentro do universo da obra, eles não são pouca merda, são ninjas de elite que poderiam ser Kage se assim fosse decidido. E a Moeg em especial é usuária de Mokuton, pelo menos segundo os extras do volume 4 de Boruto NNG. Pelo que vimos até agora, as Shinjus humanas podem usar Mokuton, mas de forma secundária, como o Hidari que usou quando tentou devorar a Sarada, ou de uma forma bruta, como o Jura que se limitou a criar estacas de madeira. Ninjutsus de Mokuton em si não parecem estar entre as técnicas deles, já com a Matsuri a história é outra. Em teoria, a Matsuri teria herdado as técnicas da Moeg, podendo usar o Mokuton de formas bem mais eficientes e quem sabe até mais perigosas em comparação ao Hidari ou até mesmo o próprio Jura, como o Yamato e o Hashirama, talvez superando e muito o que a Moeg é capaz de fazer. Então não dá pra afirmar que é sem sentido ou forçado ela conseguindo lidar com Gaara. Na boa, cara, vocês vão parando com essa porra desse preciosismo pela antiga geração, como se ninguém pudesse tocar na antiga geração, que é um Deus nos acuda. Parem com isso, eu já falei aqui. Essa franquia parece estar indo na direção de adotar um formato parecido com o de Jojo, Yu-Gi-Oh!, Fate, etc. Onde cada nova fase vai ter um novo elenco de personagens com uma nova história e uma nova pegada. Certo? E se esse for o caso, a antiga geração sempre ficará em segundo plano. Então, eu recomendo que vocês se acostumem com essa realidade da franquia. Se acostumem. Porque se tivermos um Saruto da vida, a geração de Boruto ficará em segundo plano e a geração de Naruto será praticamente inexistente. Mas enfim, quanto ao trecho das Shinjus, juntamente com a interação com Kodo, diria que foi um dos melhores e mais interessantes momentos do capítulo. Começando pelas Shinjus. A personalidade de cada uma das Shinjus finalmente ficou bem definida e individual. Dá pra perceber que algumas delas agem meio que como extremo opostos de seus originais. Isso não transparece muito na tradução em inglês e português, mas no japonês, o Ryu, por exemplo, fala e age de forma meio boba e infantil, lembrando um pouco o Tobi. Por isso a Matsuri acha ele estranho, quase como um extremo oposto do Shinki, que é sério e centrado. Da mesma forma que o Hidari parece meio burro, a Matsuri desinibida, o Mamushi sádico e por aí vai. Um detalhe importante para vilões como eles, que não têm um passado ou um grande propósito. A falta de conteúdo pode ser compensada com desenvolvimento, carisma ou alguma característica marcante. Só não gostei muito desse tom sarcástico e prepotente do Jura tirando uma com a cara do Kodo, porque deixa ele com uma vibe muito parecida com a do Jigen, até mais do que ele já tinha anteriormente. Tudo bem que esse tipo de comportamento realça a imponência do personagem, mas em contrapartida, ele fica parecendo nada mais do que uma cópia do Ishiki, diferente das outras Shinjus que parecem bem mais únicas, mas eu espero estar errado. E por falar no Kodo, acho que de todas as humilhações que ele recebeu até agora, essa foi a pior e que fez o personagem mais parecer patético. Ele foi humilhado física e moralmente.
Apareceu querendo impor moral pra cima das Shinjus, tratando elas como monstros inferiores, ferramentas que deveriam apenas seguir as ordens dele, e ele é quem acabou se submetendo a elas no final, ainda perdendo o braço no processo. Aliás, a arte do painel em que ele tem o braço decepado ficou excelente para os padrões de Boruto. Eu realmente não esperava ver algo tão explícito, com tantos detalhes. Se você prestar atenção e aumentar o zoom no braço do Kodo, dá até para ver os ossos do antebraço dele. Enfim, quase dá pena do Kodo. Mas como eu já disse na revisão do capítulo 72 de Boruto NNG, toda essa humilhação é proposital. Não está sendo feita porque o autor acha bonito e engraçado pegar um personagem para fazer de Judas, não sabe escrever o personagem ou qualquer bosta que digam por aí. Provavelmente é uma decisão de roteiro feita para ou construir o típico vilão movido pelo ódio e ressentimento contra os heróis. Quanto mais humilhações ele acumula, mais o seu ressentimento e sua lista de vingança aumenta até o momento em que ele vai dar a volta por cima, alcançar o seu objetivo e devolver toda a humilhação que ele sofreu em dobro. Shigaraki de Boku no Hero sendo o exemplo mais conhecido. Ou um aliado que vai perceber o erro que está cometendo, que esteve seguindo um caminho sem propósito, onde ele não tomava suas próprias decisões, não seguia suas próprias vontades, era controlado por todos, e se libertar desse ciclo de humilhação quando finalmente mudar de lado e começar a agir de acordo com suas próprias vontades, e não porque alguém ordenou. Hadura de Dragon Quest, Dai no Daibouken, Fly aqui no Brasil, sendo um exemplo bem conhecido. As palavras finais do Kodo pro Jura, dizendo que ele irá rir por último, implicam que o rumo dele está mais próximo da primeira opção. Talvez até nessa brincadeira ele se torne o boss final. Como eu já falei nas últimas revisões, se nos basearmos nas visões do futuro do Code, tudo parece estar indo pro lado do Jura se tornando o boss final. Mas eu também não descarto a possibilidade do Kodo, Shibai ou até do próprio Amado acabarem se tornando. Afinal, como o Code disse, novas linhas de futuros possíveis estão surgindo o tempo todo. E ainda há a possibilidade do Code não conseguir ver todo o panorama, não conseguindo prever todos os acontecimentos ou de intervenção divina, causando pontos fora da curva impossíveis de prever. A própria volta da Kurama num curto espaço de tempo pode ter sido uma dessas intervenções. E como eu disse na revisão do capítulo 13, a Shinju pode muito bem ser plantada sem a necessidade do Boruto ou do Kawaki sendo devorados, usando a Akebi como sacrifício ou em outro planeta que não seja a Terra. Provavelmente aquela dimensão onde o Ishiki foi derrotado e que é a única dimensão que vimos até agora onde há vida. Então é completamente viável o Kodo alcançando seu objetivo no final. Só que um personagem que originalmente nem era pra estar vivo, segundo o que Kikemoto disse nas entrevistas que ele deu na França, se tornando o boss final, é um tanto suspeito. Eu também acho coerente que ele vai acabar tendo um arco de redenção e se tornando um aliado ou sendo usado pelo verdadeiro boss final. Pode ser até que ele consiga o fruto de chakra e se torne um Otsutsuki, mas em certo momento será dominado pelo Shibai, Amado ou quem quer que seja. Há até teorias de que o Amado pode ter feito experimentos com o DNA do Shibai nos membros da cara como um teste. Eles seriam um protótipo do que ele quer alcançar, que é o poder de um Otsutsuki que é capaz de ressuscitar a sua filha sem restrições, sem que ele morra no processo, como no uso do Hine Tensei, por exemplo. Tipo, se ele falhar em ressuscitar a Akebi com o Karma, talvez se tornar um deus em si, ou voltar à sua forma original caso ele seja o Shibai como muitos teorizam, seja uma espécie de plano B. Vai ver que a possível intervenção divina que supostamente pode estar acontecendo, gerando resultados imprevistos, não seja um ser superior tentando impedir o ressurgimento do Shibai ou que o poder dele seja usado de forma irresponsável. Bom, que seja. De qualquer forma, esse trato do Kodo com o Jura não vai a lugar nenhum. Bem como eu destaquei no resumo, o Jura não parece ter intenção alguma de manter o seu acordo. Para ele, tanto faz se o Kodo vive ou morre. E o próprio Kodo não parece botar muita fé de que o Jura vai cumprir sua parte do acordo. Aliás, acho que a intenção final dele é comer o fruto de chakra. O que nos leva àquela possibilidade que eu sugeri lá no capítulo 4, de que as Shinjus humanas podem ter alguma ligação com a origem dos Otsutsukis, sendo Otsutsukis primitivos por assim dizer. Resumidamente, Shinjus que evoluíram naturalmente para a forma humana e começaram a usar os menos evoluídos como meio para evoluir mais. O que explicaria toda a ligação com plantas que o clã tem. O próprio nome do clã, Otsutsuki, significa a grande árvore de bambu. A base folclórica de alguns personagens nasceram de plantas, etc. Se bem que, pessoalmente, eu sou mais fã da ideia de um Otsutsuki dando origem ao Jubi, talvez sendo transformado em um Jubi, como eu teorizei na revisão passada.
Além disso, eu não sei como é que o Kodo planeja lutar contra o Boruto e companhia, né? Ele já é mais fraco do que o Boruto e agora não tem uma mão. Se bem que eu consigo vê-lo sendo uma ameaça ao Koji numa luta solo, dando algum trabalho pro Boruto se estiver acompanhado de uma Shinju, ou mesmo enganando o Boruto se aproveitando da situação e que o Boruto precisa de pessoas fortes para lidar com as Shinjus, para se aliar a ele e matá-lo quando tiver a chance, seguindo o rumo de aliado. Mas ao meu ver tá tudo indo num rumo de uma grande disputa pelo fruto de chakra, onde Juro e Kodo vão tentar passar a perna um no outro. Então eu acho mais provável que o Kodo acabe roubando o fruto de chakra quando tiver a chance no final das contas, porque no máximo ele só consegue matar o Koji. Claro, se é que ele não vai acabar virando um aliado definitivo. Por último, acho que o capítulo teve um bom desfecho, com muita coisa interessante acontecendo e sendo revelada, apesar de quase tudo já estar dentro do esperado. Boruto e Kawaki discutindo sobre como lidar com essa situação no Monumento dos Kages, assim como fizeram no capítulo 56 de Boruto NNG, foi um detalhe muito simbólico. É engraçado que quando a gente para pensar, da última vez ele foi tratado como um herói pelo seu envolvimento contra o Ishiki e agora é o oposto. Esse lugar tá sendo meio que o equivalente do Vale do Fim para eles, muito foda. Essa trégua entre Boruto e Kawaki é algo que já está sendo sugerido há vários capítulos. Pode-se dizer que desde o capítulo 12 o Kawaki vem diminuindo a sua hostilidade contra o Boruto, vem sendo pensativo sobre as ações dele e toda essa situação com as Shinjus escalonou num ponto que uma aliança temporária com o Boruto é a melhor opção. Não é à toa que eu já venho cogitando a possibilidade deles se aliarem desde o capítulo 8. Não sei porque tem gente reclamando dessa trégua. Ai meu Deus, como o Boruto pode confiar no merda do Kawaki, que roteiro merda. Mas não é porque vocês leem e interpretam o mangá com o olho do cu que o roteiro é merda. Parece que a galera esquece completamente e convenientemente da conversa que o Boruto teve com o Koji ou do discurso que ele deu no final da parte 1. O objetivo final do Boruto é restaurar a família Uzumaki, o que também inclui o Kawaki. Doa a quem doer. O motivo do Boruto não estar usando Karma por medo do Momoshiki se libertar também é algo que já estava sendo sugerido, mas pessoalmente eu não posso deixar de sentir que isso é apenas uma forma de deixar o Momoshiki em segundo plano. Acho que é um potencial meio desperdiçado, pois com o Momoshiki ativo, Boruto teria mais conflitos, já que ele teria um demônio falando dia e noite no seu ouvido, além de tudo com que ele já tem que lidar. Até daria mais significado ao fato dele ter uma força que o torna inabalável na história. Mas a pergunta que fica é: por que o Momoshiki não está mais se manifestando independente do Boruto usar o Karma ou não? Porque antigamente ele não parecia ter esse limite. O Momoshiki se manifestava em qualquer situação onde o Boruto parecia ferido ou em risco de morte. Então por que a ativação do Karma agora é um detalhe determinante na possível aparição do Momoshiki e por que ele não aparece para o Boruto mesmo em forma espiritual? Há quem teorize, se baseando no fato de que após o Momoshiki salvar o Boruto da morte, os pensamentos dele e do Boruto começaram a se cruzar, a possibilidade de que o Momoshiki e o Boruto estejam se fundindo em nível espiritual e corporal até certo ponto, sem que o próprio Boruto perceba. Por isso o Momoshiki não se manifestou até agora. Talvez o próprio Boruto esteja absorvendo certos traços da personalidade do Momoshiki, o que explicaria todo esse lado desbocado e soberbo que ele mostra em certos momentos. Se bem que eu acho que isso pode ser explicado pela situação em que ele está. Nesse caso, quando o Boruto usa o Karma, seria quando a personalidade do Momoshiki aflora com mais intensidade. Por isso, ele diz que é como se estivesse deixando de ser ele mesmo. Em nível de comparação, eles seriam como uma pessoa com dupla personalidade, mas que eventualmente podem acabar dando origem a um novo indivíduo que seria uma mescla dessas duas personalidades. Não seria nem o Momoshiki nem o Boruto em sua totalidade, mesmo que ainda esteja mais pro lado do Boruto no final das contas. Afinal, isso aqui ainda é um Battle Shonen. Apesar de eu achar uma possibilidade mirabolante demais para os padrões de Boruto, particularmente eu gosto mais dessa possibilidade e até acho uma saída melhor do que simplesmente o Momoshiki tendo uma redenção e virando amiguinho do Boruto no final. Mas deixo claro que eu ainda acho que é isso que vai acontecer, infelizmente. Mas isso é algo que eu só vejo acontecendo lá pelos últimos arcos. Por enquanto, o Momoshiki deve continuar sendo uma ameaça. A revelação de que o Kawaki está sendo limitado pode parecer pouco criativa à primeira vista porque o Amado usou o mesmo artifício com o Kodo, mas quando você para pensar, talvez essa seja a melhor forma de explicar por que o Kawaki ainda não chegou no nível do Ishiki depois de 3 anos. Não vamos nos esquecer que no capítulo 71 de Boruto NNG, o Amado disse que o poder do Kawaki iria aumentar exponencialmente, eventualmente chegando ao nível do Ishiki.
Além do código de desligamento, não seria estranho se ele tivesse colocado outras medidas de segurança no Kawaki. E é exatamente o que estamos vendo aqui. Sem falar que, além de tudo que foi dito no capítulo sobre o Amado priorizar a sobrevivência do Kawaki, se focando na resistência e regeneração, o Amado pondo limitadores no Kawaki dá a ele uma boa vantagem, tanto para deixar o Kawaki sob controle, afinal ele pode ficar muito forte e pode se tornar uma ameaça maior do que ele pode controlar, quanto para garantir que ele pode ajudar a trazer a sua filha de volta, usando a retirada dos limitadores como uma moeda de troca. De qualquer forma, não acho que há muitas opções válidas para o Kawaki aumentar o seu poder num curto espaço de tempo. Como o Boruto disse, não há tempo para treinamento, as Shinjus já estão agindo. Se não fosse isso, seria as células do Shibai ou algum power-up de ferramenta ninja científica. Aliás, eu vi muita gente questionando a decisão do Boruto de querer que o Kawaki fique mais forte e mais rápido possível, alegando que o Boruto estava sendo precipitado em ajudar alguém que eventualmente vai se virar contra ele e supostamente destruir a vila. Mas eu creio que o Boruto sabe que eventualmente o Kawaki vai se virar contra ele, provavelmente só está adiando isso igual o Koji fez com ele e está disposto a correr o risco por um bem maior. Quem sabe se agarrando à possibilidade dele também mudar esse futuro, mesmo que ele não consiga no final das contas. Não esqueçam que o Boruto não vê o Kawaki como um inimigo ou uma ameaça, ele ainda vê o Kawaki como um irmão. Como eu já disse, o objetivo final do Boruto é restaurar a família Uzumaki e isso inclui o Kawaki. Além disso, o Boruto entende o lado do Kawaki. Por mais que o Kawaki esteja tomando medidas extremas, ele não é mau e está pensando num bem maior. E o Boruto sabe que ele pode ser uma ameaça e está disposto a deixar o Kawaki matá-lo caso isso aconteça. Ele não tem medo do potencial do Kawaki e também não tem motivos para não confiar nele enquanto ele não põe a vila em risco. Eu diria que a decisão do Boruto foi puramente lógica e racional. No momento, realmente faz mais sentido o Boruto estar preocupado com o nível de poder do Kawaki, porque a derrota do Kawaki e do próprio Boruto pode significar um passo gigantesco em rumo do fim do mundo. O Boruto sabe que o Kawaki morre em vários futuros diferentes, e isso é o motivo das Shinjus vencerem, então ele quer que o Kawaki se fortaleça para que os dois se tornem, juntos, uma linha de defesa para Konoha e para o mundo ninja, também diminuindo muito as chances deles serem devorados. Se algum deles é devorado por uma Shinju, o mundo acaba. Mas enfim, confesso que o trecho mostrando que o Amado está vigiando o Kawaki, revelando que ele está monitorando através da visão, provavelmente uma das medidas de segurança do Amado, me pegou de surpresa, apesar de já ser algo que se espera do Amado. Isso implica que o Amado, independente de estar sendo afetado pela onipotência ou não, já está ciente da verdadeira identidade do Kawaki e do que aconteceu com Naruto muito antes do capítulo 5, onde ele fala sobre suas suspeitas quanto ao Kawaki com base nas modificações. Ele nunca precisou disso. Aparentemente, ele só revelou o que ele achou necessário e quando ele achou necessário. Imaginem quantas informações ele ainda não revelou ou só revelou pela metade. E se ele puder monitorar o Code da mesma forma? Basicamente ele teria acesso indireto ao Jinpō. Enfim, esse trecho abriu muitas possibilidades interessantes, mas ao mesmo tempo também mostra que o Amado não está no controle de tudo e que talvez ele não seja esse mastermind absurdo como se acredita. Se ele não sabia que o Code estava vivo, nem mesmo cogitando essa possibilidade, significa que nem tudo está seguindo um roteiro feito por ele e que, infelizmente, o Jinpō não foi algo planejado, fazendo aquela minha teoria no capítulo 13 de que o despertar do Jinpō teria sido intencional e esperado pelo Amado cair por terra. Mas eu ainda acho que, por tudo que o personagem representa até agora, por tudo que o Amado fez, ele chegou num ponto que fica meio difícil acreditar que ele vai continuar sendo exatamente o que ele disse no começo, apenas um cientista querendo ressuscitar a sua filha. Não duvido que o objetivo principal dele seja esse, mas sinto que existe algo a mais. Um esquema maior por trás, que o Amado seja mais do que ele aparenta ser. Só que nem tudo vai ser como ele está planejando. Ele vai ter que se adaptar às adversidades, o que deixa o personagem até mais realista e sem exageros. Ele não precisa ser um Aizen da vida, onde tudo o que acontece, todos os personagens e cada acontecimento são parte de um grande xadrez 45D. Bom, eu também gostaria de fazer uma observação sobre esse diálogo final entre Kawaki e Boruto, onde o Kawaki, em resumo, culpa os Otsutskis por tudo que está acontecendo e diz que vai acabar com todos os rastros deles. Eu não sei vocês, mas eu encarei essa fala do Kawaki como um indício, uma pista do que levará o Kawaki a querer o fim da Era dos Ninjas.
Porque se o Kawaki encara as Shinjus como parte do problema que os Otsutskis causaram, já pararam para pensar que o Kawaki pode começar a ver os Shinobis, os Ninjutsus e o próprio conceito de chakra como um subproduto dos Otsutskis que só vai causar mais morte e destruição, assim como as Shinjus? As Shinjus humanas só existem por causa do Ishiki, assim como o mundo ninja só existe por causa da Kaguya. O objetivo do Kawaki pode escalonar saindo de eliminar todos os Otsutskis, indo para eliminar tudo que está relacionado a eles. Até porque no contexto do mangá, há muitos indícios que indicam que o clã está tecnicamente extinto. Se a gente pegar Databook e alguns trechos do mangá, meio que dá a entender isso, mas isso aí é outra história. Então talvez não existam muitos Otsutskis para o Kawaki eliminar daqui para frente, além dele e do próprio Boruto. Tem os Otsutskis do mural e tal, mas eles ainda são uma incógnita. Como eu disse antes, vários trechos desse capítulo parecem preparar o terreno para o encerramento da história. A trama está seguindo num ritmo frenético, com as Shinjus agindo sem dar muito espaço para os heróis descansarem ou haver arcos de treinamento, sugestão de que o Kodo pode alcançar o seu objetivo, o Kawaki podendo chegar ao nível do Ishiki e agora esse diálogo. Do meu ponto de vista, não vai sobrar muitas pontas soltas a serem resolvidas daqui para frente. Quanto às minhas expectativas para o próximo capítulo, algo me diz que ele vai se concentrar essencialmente no núcleo científico, Amado, Sumire e Kawaki, com o Kawaki confrontando o Amado sobre os seus limitadores, o Amado propondo que o Kawaki implante o Karma na Akebi em troca de desbloquear seus limitadores, uma pausa por Kawaki tomar a sua decisão, afinal ele sabe que isso pode acabar criando um novo Otsutsuki, e talvez uma interação mais próxima entre ele e Sumire no processo, com a Sumire sendo uma espécie de apoio emocional para o Kawaki num momento difícil, alguém com quem ele pode se abrir sem medo. E quem sabe do meio para o final do capítulo tenhamos uma preparação para uma missão em Suna. E aqui eu reitero o que eu disse no final do capítulo 14. Acho que uma missão em Suna ainda pode acontecer, especialmente agora que o Ryu tem o Gaara como alvo, pode tirar o selamento do Shinki e o Kodo está procurando por Boruto e Koji que estão no País do Vento, talvez no mesmo lugar em que o Shinki e o Gaara estão. Me parece que está tudo sendo preparado para acontecer um confronto entre Boruto, Ryu, Kodo e qualquer um que esteja envolvido no mesmo lugar. A Temari seria uma líder excelente que se encaixaria perfeitamente numa missão dessas, porque assumindo que a missão envolva personagens que não são alvos e que também tenham uma ligação com os envolvidos, tipo um time formado por Mitsuki, Shikadai e Chocho, eu não consigo pensar em muitos líderes além dela ou da Mirai, que também seria uma excelente escolha. Mas que seja, eu entendo a questão de não envolvê-la no meio da situação, porque como eu já disse, o foco é a nova geração e a história sempre será escrita de forma que a nova geração esteja envolvida em todos os acontecimentos, enquanto a antiga geração fica em segundo plano. Eu também acho que isso tem uma razão dentro da história, porque convenhamos, a Temari tem uma personalidade bem forte. Ela não ficaria apenas preocupada, como também provavelmente iria querer participar dessa missão indo contra qualquer ordem do Shikamaru. Não acho que isso foi uma falta de respeito ou que o Kankuro não confia em sua irmã. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.